tempo todo, duas equipes bastante intensas na partida. Por onde você acha que passa, principalmente nesse sentido da intensidade, por onde você acha que passa essa vitória do Grêmio hoje e o que representa reassumir a vice-liderança antes de um compromisso importante como é o da Copa do Brasil no meio da semana? É um jogo muito difícil, né? É difícil de enfrentar o Fluminense, da mesma forma que pode ter certeza que é difícil enfrentar o Grêmio, mas num jogo como hoje, são duas equipes que buscam o gol, que gostam da bola, e foi provado isso mais uma vez. A vantagem que o Fluminense tinha sobre a gente hoje era o entrosamento da equipe deles, né? Que joga juntos há muito tempo. Nós tínhamos alguns jogadores estreando, alguns jogadores que no segundo tempo, no caso, estavam voltando de lesão. Então o entrosamento nosso não era tão bom quanto o deles. Mas nós brigamos, nós lutamos, nós treinamos dois tipos de marcação justamente porque a gente sabia de que maneira o Fluminense se comportava. Um bloco baixo, outro bloco mais em cima. Algumas vezes eles conseguiram jogar, até, como já falei, por falta desse entrosamento. Mas aos pouquinhos a gente foi se achando, principalmente no intervalo do jogo, a gente corrigiu, jogamos com as linhas mais juntas, não damos tanto espaço assim para a equipe do Fluminense. Importante termos virado a partida no primeiro tempo, porque o jogo estava corrido, estava complicado. Conseguimos virar uma partida, como já falei, bastante difícil e conseguimos 3 pontos. Até o momento, o Grêmio está em segundo lugar. Independente dos outros resultados, eu acho que o mais importante de tudo é que a gente fez o nosso dever de casa contra uma equipe que está brigando também lá em cima na tabela. E volto a repetir, uma equipe que vem jogando juntos há muito tempo. Mesmo assim, acho que prevaleceu, acima de tudo, o espírito de luta, né? Aquele espírito que a gente não teve no último jogo. Então foi importante essa vitória. Renato, boa noite. Gostaria de abordar com você duas questões. Uma em relação às trocas, foram 4 trocas do último jogo contra o Vasco, e queria que você comentasse em especial as estreias do Rodrigo Eli e também do João Pedro Galvão. E gostaria que você falasse também sobre a sua frase no último jogo, sobre alguns jogadores que não estavam se entregando, que a fila iria andar. Gostaria que você falasse da mudança também de postura do Grêmio nessa partida contra o Fluminense. A mudança de postura eu sempre cobro da equipe. Então, tem muitas vezes que vocês não escutam a conversa que eu tenho com eles durante a semana, após a partida, no vídeo. Então, o que eu mais cobro é essa entrega dentro do campo. Quando eu falo que a fila anda, nós temos um grupo bom, um grupo grande, jogadores que chegaram agora na janela e jogadores que estão saindo do departamento médico. E eu não posso ficar esperando um outro acordar. Aí a fila anda. Não acordou, o companheiro está acordado e vai jogar. Então é nesse sentido que eu falo, justamente para acordar todos eles. Todos eles, no caso hoje. Quem começou, quem entrou, tem que dar o máximo, tem que se entregar, não importa quantos minutos vai jogar. Esse é o ritmo que eu quero que eles coloquem em campo, até porque o Grêmio hoje está lá em cima na tabela, justamente porque nós brigamos praticamente quase todos os jogos do campeonato. Os jogos que nós não brigamos, não competimos, não tivemos atitude, no caso, contra o Vasco, não porque nós perdemos o jogo, e não são todos os jogadores, mas os jogadores têm que se entregar o tempo que eles estiverem em campo. Isso eu não vou deixar de cobrar deles. E as estreias do Rodrigo, eu preciso de ritmo de jogo também, como o João. São jogadores que vão nos ajudar bastante, pode ter certeza. E mais cedo, mais tarde, eles teriam que jogar. Então, eu aproveitei hoje para estrear o Rodrigo e o próprio João, entendeu? E o João, principalmente no segundo tempo, ele muito tempo que estava sem jogar, meio que ele cansou, que seria uma coisa normal. E muitas vezes também o próprio Fluminense conseguiu alguns espaços, voltando um pouquinho na primeira pergunta, justamente porque hoje nós estamos com 2 atacantes bastante ofensivos, entendeu? E no momento que o adversário quebrava essa nossa primeira linha, ficava um pouquinho difícil de marcar. Mas enquanto que ele esteve em campo, ele ajudou bastante, da mesma forma que o Rodrigo.